Minhas amigas, meus amigos, boa tarde. Que Jesus nos envolva agora e toda a palestra de Eurípides também e daí por diante. Bem, nós estamos então hoje dando continuidade à comemoração de 70 anos da Associação Espírita de Americana. Então, há 70 anos, que foi no dia 7 de novembro, essa casa foi fundada e ela, nesse tempo todo, nessas 7 décadas, ela tem trazido para cada um de nós que passa por aqui a sustentação espiritual, o estímulo para que nós continuemos a caminhar nessa nossa evolução, as diretrizes de comportamento para o nosso dia a dia. Não somos todos nós que temos digamos assim, a alegria e o privilégio de nascer em lar espírita. Muitos de nós, muitos daqui de fato nasceram, mas muitos não nasceram, conheceram a doutrina espírita a partir de um determinado momento da sua vida, como foi meu caso, por exemplo. Mas o Eurípides, que vai falar para nós hoje, já nasceu ouvindo falar de doutrina espírita, digamos que seja espírita de berço. Então ele colabora nessa casa, como nós dissemos, há uns 30 e pouquinhos anos, não faz... Quanto? 26? Errei a conta feio assim. Há 26 anos, ele fez a conta não, que ele é colaborador desta casa, como dirigente espírita. Nós tínhamos aqui há pouco tempo, muitos, a maioria deve se lembrar, o nosso companheiro Jaime. Sempre que nós chegávamos, era ele que vinha com aquele abraço maior do que ele. O Jaime retornou, cumpriu o que tinha que fazer aqui, voltou para o mundo espiritual e deixou alguém que fica aqui na porta, né? Com o braço também, com os braços mais ou menos desse jeito, que é o nosso companheiro Eurípides. Eu nunca vi esse rapaz carrancudo, bravo, irritado, pelo menos não aqui dentro. Toda vez que nós conversamos com Eurípides, nós percebemos as vibrações positivas, o bom humor, que às vezes a gente tem até que pedir para Eurípides um pouquinho menos, bom humor tem também, calma, é bom. Mas ele é para nós alguém que serve como exemplo de vitalidade, exemplo de perseverança, exemplo de alguém que está sempre pensando positivamente, que é isso que nós aprendemos dentro da doutrina. Ele exemplifica para nós toda vez que nós encontramos com ele. Então hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvi-lo falar a respeito da caridade. Boa tarde a todos. O Edson disse que era uma palestra e eu disse que era uma aula. Qual é a diferença? Na aula eu falo, na palestra eu exemplifico. Então, eu vou dar uma aula, eu vou falar a respeito. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção aqui na luz. Aqui está escrito caridade para quem não consegue ler, e aqui também. Então, num certo ponto eu vou fazer algumas observações, porque é uma aula, então eu vou querer saber se os meus alunos entenderam a mensagem da aula. Eu sei que tem gente que veio aqui, porque a hora que viu lá onde você foi, né? No Facebook, sei lá onde, eu não sei, não tenho nada disso, eu recebi só o cartaz, né? O cidadão estava bem postado, o cidadão estava de terno e gravata, e aí eu perguntei que horas chegaria o palestrante que ele colocou lá, que era um palestrante, então nós estávamos aguardando. Aí nós resolvemos, como o palestrante não veio, vamos substituir o palestrante. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que tudo o que eu vou falar estão nas obras básicas da doutrina e nas obras do Chico, do Divaldo, da Ivone e assim sucessivamente.
Primeira coisa que eu gostaria de dizer é sobre a definição que a gente tem de caridade. A gente ouve muito falar em caridade e cada um tem um pensamento a respeito, uma opinião a respeito, ou uma informação a respeito. Então eu resolvi copiar de um dicionário que tem na internet, que diz assim: caridade, do latim caritate, amor de Deus e do próximo, benevolência, bom coração, compaixão, beneficência, esmola. É um termo derivado do latim caritas. Existe até uma prece de caritas. Ou seja, amar ao próximo, bondade, indulgência, perdão, compaixão. Então tudo isso pode definir caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Eu vou ler um trecho e tentar falar. O Espírito diz assim: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque a sombra desse estandarte, a caridade, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. E quem é o Senhor? É Deus? Jesus? Não, né? Somos nós com a nossa consciência, com a nossa responsabilidade. Porque seria muita pretensão chegar lá e dizer a Jesus ou a Deus: mostre-me os apontamentos da minha última encarnação, o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. É muito difícil. Quando nós nos propomos a observar esse tema de fora da caridade na salvação, a gente imagina sermos salvos praticando a caridade ao nosso modo. Porque cada um de nós interpreta a caridade de uma maneira. Eu li lá. Até a esmola simples pode se constituir uma caridade. Porque a caridade não é aquilo que a gente vê o outro fazer, mas é aquilo que você faz, aquilo que você pratica e tem consciência e responsabilidade sobre. No livro dos Espíritos, tem aqui quem estuda o livro dos Espíritos, a pergunta 886, o Kardec faz uma pergunta aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Como é que Jesus entendia caridade? Então Kardec gostaria muito de que os Espíritos respondessem a ele, e eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Basta isso e você terá a caridade. A caridade, portanto, reflete o princípio cristão fundamental do amor mútuo entre todos. Jesus nos disse que existia 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Eram os 2, bastava. E até hoje nos basta. Independentemente da situação em que se encontre, tendo aplicado no âmbito moral e material. Então a caridade ela pode ser moral ou material.
disse-nos em resposta, depois de uma pergunta de Kardec, os Espíritos. A questão 893 do mesmo livro, Kardec indaga: qual a mais meritória das virtudes? Obtendo dos Espíritos a resposta de que é a caridade desinteressada. Caridade desinteressada. Mas o que é a caridade segundo a doutrina espírita? O que é que a doutrina espírita nos coloca como caridade? O que é que a gente pode observar dentro da doutrina espírita? A caridade material está no Evangelho segundo o Espiritismo. Compreende aquilo que tem manifestação no mundo físico, devendo ser exercida com desprendimento e amor, sem humilhar quem recebe. Quando a gente dá uma esmola, nós olhamos no olho, cara a cara, para aquele beneficiado. Praticamos isso? Questionamos a ele a sua real necessidade material? Ou fazemos nos livrar de alguma coisa? Normalmente a gente diz: aguarde um momento, vou ver o que eu tenho. E onde é o primeiro lugar que a gente vai? Se alguém pensou na carteira, nas moedinhas. Ou vamos na despensa e vemos o que está vencido e não tivemos coragem de jogar fora. Não tem gente que faz isso? Tem. Nós espíritas pode ser que não, porque a gente já tem uma noção melhor do que é caridade. O amor se manifesta na maneira como se dá, não incluindo os que doam algo apenas para se verem livres. O que a gente faz quando tem uma roupa usada? Como que nós fazemos quando alguma coisa não nos é mais útil? Manda para o bazar? Nós observamos se eu usaria aquilo, se aquilo eu teria coragem de usar e sair, se aquilo me é útil. Nós não fazemos isso. Nós nos livramos daquilo que está ocupando espaço. Às vezes eu brinco com uma pessoa, eu digo assim: normalmente a gente troca. Eu tiro um, porque eu vou colocar outro. Então eu tenho que arrumar lugar para aquele que eu estou tirando. E às vezes, e muitas das vezes, nós fazemos isso. E nós podemos entender essa caridade, essa benevolência, esse amor, essa compaixão para com o próximo de diversas maneiras. Quando nós buscarmos lá no fundo do nosso coração, do nosso sentimento, qual mais importante expressão devemos ter para com aquele a quem a gente vai levar essa doação ou atender, nós podemos ter muitas. Dentre elas, ao pensar, julgando ou avaliando o próximo, como devo proceder? Como devo fazer para com o meu próximo quando vou observar ou a sua atitude, ou a sua fala, a sua postura, o seu comportamento, com indulgência, tolerância e bondade. Como deve ser a minha ação para com o meu próximo? Quem é o meu próximo? Todo aquele que está a meu lado num determinado tempo. Com benevolência,
boa vontade. Não basta vontade, boa vontade. Como devo receber a ação do próximo? Como que a gente recebe quando alguém interpela-nos, faz-nos uma acusação, aponta-nos um defeito ou uma qualidade? Como que nós agimos? Com perdão, se nos ofendeu. Com compreensão, se é justo. E com resignação e silêncio, se não concordarmos. A caridade material é mais fácil. Eu tive a oportunidade do cidadão dizer que estava faltando um valor para completar um outro determinado valor para fazer tal coisa. Eu pensei, então ele está pedindo dinheiro. Eu disse, aguarde um momento que eu farei alguma coisa. Caminhei do portão até a mesa da cozinha, que a minha esposa não fique sabendo disso. E olhei para um pote de moedas que tinha mais que R$2. E olhei uma nota de R$2. E eu fui caridoso para comigo. Dei os R$2 para o rapaz. E fiquei com aquela parte que tinha mais de 2. Porque de nada adianta eu dar a moeda e os R$2 e ficar lamentando, reclamando, ou blasfemando contra mim mesmo, onde eu estava com a cabeça quando eu dei as moedas, ou um tanto de dinheiro, né? Porque imagina, R$4, R$5 vai fazer uma perturbação para a pessoa gastar dinheiro. Não vai? Nós podemos fazer verbalmente, né? Palavras de consolo, esclarece, edifica, prece, aproxima de Deus. Silêncio ou suavidade ao falar? Eu tenho bastante suavidade ao falar. Com quem? Vocês já sabem, não posso falar, que senão a pessoa vai achar que é a minha privilegiada, minha favorita. Mas ela sabe que é. Mental. Ondas mentais, sob a forma de perdão, prece e amor, emitidas em favor de encarnados e desencarnados. Outra coisa que nós nos equivocamos, e a doutrina espírita nos esclarece: a caridade não é só para os encarnados. Quanta caridade podemos fazer pelos desencarnados? Quem frequenta a casa e frequenta uma das reuniões que tem intercâmbio, compreende bem isso, porque desencarnamos equivocados nos nossos valores, mesmo nós espíritas, conhecedores do plano espiritual. Retornamos carentes de caridade e misericórdia, de médiuns que possam nos permitir manifestação na qual um choque anímico pode nos restabelecer as energias e reequilibrar-nos no plano espiritual. André Luiz nos coloca isso em vários dos seus livros. Como somos equivocados nos valores que levamos ao desencarnado. Gestual. A caridade gestual. Lembra que eu disse, se nós olhávamos no rosto daquele com quem nós estamos praticando o junto caridade, ou a esmola, afago fraternal, abraço, aperto de mão, sorriso, carinho. Quantos de nós aprendemos a ser carinhosos, não caridosos, carinhosos? O maior exemplo que nós temos e podemos citar
é da mãe para com o filho. Como exemplo, a Daniela, neste momento. Se alguém tem dúvida, é porque nunca teve nos braços uma criança. Mesmo que seja de outra mãe. Como é nobre o carinho materno, a ternura materna, o amor materno. Muitas vezes nós já ouvimos, até mesmo dentro dessa casa, a questão da pessoa não poder ter filho. Mas, não, tem gente, tem mulheres, né, que sonhariam em ter filhos. Qual é o mérito em gerar uma criança? Apenas então somente a oportunidade de reencarne. E criar, educar, conduzir, observar os primeiros passos, ensinar a falar, tatear, descobrir o mundo, aprender as primeiras letras, aprender a ler, escrever, ter o conhecimento dos números, da matemática, da física, da química, da biologia e assim sucessivamente. É um carinho maternal. O professor muitas vezes substitui não só a mãe, mas a família inteira. Porque ele não tem em casa a paciência da professora para ensiná-lo, a ternura da professora a dialogar com ele, o amor, a dedicação, principalmente nos primeiros anos escolares. Nós tivemos uma experiência muito grata nesta casa durante 15 anos, que nós tínhamos as crianças de 2, 3 anos até ir para a escola. A dedicação das colaboradoras, de todos que aqui vinham, como era maravilhoso. E em muitos casos era a família que as crianças tinham. Passiva. O que é a caridade passiva? Silêncio diante de uma ofensa. Como nós nos portamos quando alguém nos ofende? Eu disse que era uma aula, não uma palestra. Eu estou dizendo, não fazendo. Atenção perante um desabafo. Se a pessoa chega para nós e diz que está com um problema, o que nós respondemos? É que você não sabe o tamanho do meu. Porque se você visse o tamanho do meu problema, a gente começa a descerrar o nosso problema. E a pessoa, de consolado, passa a consolador. E nós nos achamos melhor. Mediúnico. Lembra que eu disse? Na mediunidade nós podemos ser caridosos. Muitas vezes os médiuns dizem assim: eu não gostaria de ser médium. Isso me traz um desconforto. Muitas vezes não sou compreendido nem pela própria família. Tenho perturbações, tenho atos indesejados. Qual é o médium que gostaria de estar numa fila de supermercado dialogando com o espírito sem saber que é o espírito? Os demais da fila vão dizer o quê? Mais um louco. Né? Outrora eu ia a um banco, não vou dizer o banco para ninguém saber, mas é o Unicred. Eu não gostaria que ninguém soubesse, então não vou falar. E numa das brincadeiras que eu faço, a pessoa olhou para mim e falou assim: você está doido? Eu disse: e a minha condução está chegando. Ela, por instinto, sei lá o que, olhou para a porta, estava chegando a perua do Ceará. A
me abraçou, brincou, pelo amor de Deus, estou brincando com você. Se alguém vê, isso que eu falei para você, vê a perua chegando, vai pensar que eu estou dizendo que você é louco mesmo. E ficou comigo enquanto eu estive no banco, eu ficava lá, caminhando e tal, que não foi embora. Ou seja, eu tenho sorte. Você foi na perua? Com certeza. Se não fisicamente, mentalmente. Sempre há condições e oportunidades para o exercício da caridade. Quem não os já teve? E às vezes desperdiçou. A gente é muito atento ao benefício alheio, né? A gente vai ao banco, tem aquela fila, chega um velho. Não é idoso, idoso foi eu. Se for aqueles que estão na minha frente, é velho. Não sei o que esses velhos vêm fazer no banco, se não tem o dia inteiro para ficar, né? Quando somos nós, ou é idoso, é mais experiente, ou jovem há mais tempo, e assim sucessivamente. Então, às vezes, a nossa caridade mental é complicada, porque o cidadão não vê que eu estou apontando mentalmente um desabafo, né? Julgando o meu semelhante, o meu irmão, que eu deveria amar, respeitar, vibrar positivamente por alguém. Cada indivíduo, porém, procura encontrar meios de realizar toda vez que estiver disposto à prática da caridade. E a caridade tem um peso muito grande, toneladas a nosso favor, cada caridade de 5 centímetros, quando retornamos à pátria espiritual. Parênteses. Assistimos o filme Nosso Lar. Nós assistimos? Lemos o livro? Assistimos. Numa certa altura, André Luiz gostaria muito de saber quem orava por ele. E ele procurou. Mostraram a ele 2 pessoas. A primeira, a mãe. Qual é a mãe que não ama os seus rebentos? E a segunda, uma senhora na qual o marido dela foi beneficiado, que o André Luiz atendia o último, quando não conseguia fugir dele, gratuitamente. Ela orou por ele. Então, que nós tenhamos pelo menos 2 orando por nós. A caridade material compreende aquilo que tem manifestação no mundo físico. A caridade moral, espiritual, aquilo que tem consequências no mundo espiritual, o verdadeiro mundo nosso, a verdadeira pátria nossa. Aqui nós estamos apenas estagiando. Somos todos estagiários numa oportunidade maravilhosa, que às vezes desperdiçamos. Para quem me conhece, sabe que eu... Não vale quem me conhece, só vale quem não me conhece. Sabe que eu sou uma pessoa muito tranquila. No final da madrugada, quando eu já dormi, sonhei todas as bobagens que eu tinha que sonhar, as perturbações que eu já tive que ter, e já é quase hora de levantar. É o único horário que eu estou tranquilo. Não sei porquê, né? Levo uma vida relativamente tranquila, né? Não sou muito duro ao cobrar as pessoas, também está de costa, não está prestando atenção no que eu estou falando, né? Então, beleza. Que ela pode responder o contrário, né? Ainda bem. Porque eu me julgo capaz absoluto. Eu julgo-me melhor que o outro. Acredito que com o meu conhecimento, a minha experiência, a minha busca
incessante para ser melhor. E às vezes nós confundimos o que é ser melhor. Queremos ser melhor amanhã do que hoje ou melhor do que o outro, meu concorrente. Esta semana eu estive em Limeira conversando com o pessoal e um deles me deu uma aula. Ele disse assim: eu tenho que ser melhor, eu não tenho que criticar o outro, eu não tenho que desfazer do outro, eu tenho que ser melhor do que o outro e não fazer alarde nem propaganda. Mostrar apenas que sou capaz de fazer melhor. É uma reflexão que eu fiz. Eu posso ser melhor, não para os olhos do mundo, mas para os meus, para a minha consciência de que eu fiz o que era possível fazer dentro da minha capacidade. Não me preocupei em mostrar ao mundo daquilo que eu posso, daquilo que eu tenho, ou daquilo que valo. A valorização de cada um é cada um que vai saber no dia que chegar a sua hora da prestação de conta para consigo mesmo. Como dissemos, quando desencarnamos, somos nós conosco, eu com mim mesmo. Caridade segundo São Paulo. Alguém já ouviu falar sobre São Paulo? Eu fiz questão de copiar a integral. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, não sei se é o capítulo 15. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. Se eu tiver o dom de profecia, e conhecer todos os mistérios, e todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar a montanha, e não tiver caridade, eu não sou nada. São Paulo. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixar de ter lugar às profecias, ou cessem todas as línguas, ou seja, abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade. Estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Paulo escreveu aos Coríntios, e no Evangelho está desta forma. Pensemos um pouco quem foi Paulo, o que ele fez antes de ser Paulo de Tarso, que era Saulo, o legislador, conhecedor das leis mosaicas, respeitador de todas elas. E ele era a autoridade que fazia-se cumprir estas leis. Ele fez todos cumprirem, todos que estivessem no seu caminho. Inclusive Estevão, que era um cristão devoto, que amava a todos, praticava a caridade, inclusive com seus algozes. E disse no último momento a Saulo:
você não o conhece ainda, porque o dia que conhecer, você o compreenderá e mudará, transformará. E assim foi que Paulo, na estrada de Damasco, encontrou esta verdade do Cristo. Quando Cristo disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele tinha entendido neste momento o que estava acontecendo com ele. E quem o curou, quem foi o seu misericordioso, quem teve a caridade de o receber, era o seu perseguido, Ananias. A caridade não se restringe a oferendas transitórias. Eu posso, desencarnado, praticar a caridade? O que faziam os mensageiros que, através do Chico, mandava conforto às mães, aos pais, aos irmãos, aos filhos, a todos de uma maneira geral? Era uma caridade espiritual, da pátria espiritual para a pátria material, levando sempre consolo, fé, esperança, misericórdia, caridade pura. Porque o que espera um espírito que tem condições de mandar uma mensagem como as que o Chico recebia, necessita de nós. Nós é que somos necessitados deles. Por melhor condições que estejamos, ainda somos necessitados do amparo espiritual. Temos recebido uma caridade infinita que nem percebemos, muitas vezes ignoramos, do nosso anjo guardião, que todos nós temos, que Deus o permite, para que nós estejamos fortalecidos, encorajados, sem receio, pois temos quem olha por nós. O homem verdadeiramente caridoso procura elevar e não rebaixar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior. Caridoso não pisa, espezinha, ao contrário, eleva-o, encoraja-o. Porque muitas vezes nós dissemos ao nosso subalterno: eu já te falei isso mais que uma vez. Esquecemos que Deus nos tolera mais do que o Cristo disse a Pedro quantas vezes deveria perdoar o seu irmão. 70 vezes 7 cada ofensa. 490 vezes a dona Conceição vai ter que me perdoar, cada vez que eu a ofender. Confundida vulgarmente com a esmola, a caridade excede sob qualquer aspecto considerado as doações externas, com que o homem supõe em tal atividade encerrá-la. Acreditamos que quando fazemos uma doação, por maior que seja, que nós estamos sendo caridosos, virtuosos. Lembra que eu disse? Muitas vezes nós doamos porque mudamos de um apartamento de 180 metros para um de 90, porque o condomínio está difícil de pagar, então nós vamos mudar, e aí tem aquela sobra, e nós fazemos a caridade de levar a algum lugar. E nós dissemos à pessoa: você aceite esta caridade, eu estou. Houve um fato numa cidade chamada Jales, acho que alguém já ouviu falar. Meu tio foi testemunho. Ninguém conhece o Rogério Cervantes aqui, ainda bem. Tem uma estátua do busto
de Eufli Jales, numa praça. Eufli Jales foi prefeito, foi vereador, prefeito, um grande cidadão. E numa das ocasiões ele foi à Estrela do Oeste, numa sessão espírita, e pediu pelo amor de Deus que arrancassem aquele busto da praça, porque ele não suportava mais ser tão ofendido. A sua consciência não conseguia mais. Seria uma misericórdia, uma caridade que alguém o fizesse. Porque da mesma forma que as pessoas que amam esquecem rapidamente, as magoadas levam mais tempo. Quem bate esquece o peso daquela ofensa. Quem é esbofeteado guarda esse rancor às vezes por encarnações. É uma caridade imensa para conosco mesmo, o perdão. A resignação sobre uma ofensa recebida. Muitas vezes fomos nós o causador. Faltamos com a caridade e alguém se ofendeu. Para a legítima caridade é imprescindível amor. Eu vou citar alguns nomes. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Henry Ford. Alguém já ouviu falar? John Rockefeller. Alguém já ouviu falar? Ted Turner. Bill Gates. Alguém já ouviu falar? São grandes doadores materiais. São grandes doadores para experiências, pesquisas, consolo material, saciar a fome, a sede, a miséria. Quantos desses foram caridosos? Talvez todos. Ou, pela história, talvez nenhum. Quantos de nós não já viram na televisão esses grandes ricos fazerem um cheque bonito lá? Michael Schumacher fez uma doação de $10.000. Ronaldo, fenômeno, fez uma doação de $30.000 em campanhas. Bill Gates doou $22 milhões. Quantos deles vocês viram abraçando o necessitado? Não vi nenhuma reportagem parecida. A severa Joana de Ângeles, que a caridade legítima requer como requisito imprescindível a fé. Joana de Ângeles. Muitos de nós já leram. Já criticamos o seu vocabulário. Já achamos que está muito... Porque muitas vezes nós somos bastante... Eu sou preguiçoso. Não quero consultar o dicionário. Por benevolência, em alguns dos livros dela, algumas palavras mais não usual, ela coloca nas laterais. O que significa? Ele não precisa nem procurar o dicionário. Lembro-me nesta casa de uma pessoa que diz: está o livro de Joana de Ângeles, eu tenho que ler com um dicionário ao lado. No Brasil, não se lê 2 livros por ano. O ideal é 8. Eu fiz essa pesquisa. Eu li essa pesquisa. Eu achei absurdo. Eu achei 2 livros já muito. Mas nós somos incultos exatamente por causa disso. A gente não lê. Aí inventaram o livro eletrônico.
Vamos acabar com o livro escrito. As gráficas literárias vão fechar. Continuam, mesma quantia. E continuamos não lendo. Então não é o meio físico ou não físico que vai fazer a diferença. É o que cada um tem. É o que cada um carrega. É o que cada um adquiriu. É a bagagem de cada um. A caridade bem sentida e vivida estabelece verdadeira fraternidade. Visto que todos somos filhos de um mesmo Pai, e do mesmo modo que os espíritos superiores nos amparam e sustentam nas lutas humanas, devemos igualmente, principalmente nós que temos conhecimento, amparar nossos irmãos em humanidade. Não é o daquele de casa, não é o vizinho, o sobrinho, o tio, a mãe, o pai, o irmão, o cunhado, o sogro. Eu sempre conto uma história de um espírito. O cidadão era boa gente, muito boa gente. E ele tinha uma irmã da qual ele era apaixonado, mas a irmã não tinha lá muito juízo, casou com uma tranca, para não dizer tranqueira, na opinião do irmão dela, porque ele a idolatrava. Deus, na sua misericórdia infinita, permitiu que esse cunhado estivesse na família. E ele reclamava e blasfemava contra todos os anjos, arcanjos e serafins por ter um cunhado daquele. 5 anos de casado, a irmã já tinha 3 filhos. E quem tinha que sustentar a irmã e os sobrinhos e, por contrapartida, o cunhado era ele, porque ele não parava nem 3 meses no emprego. E ele reclamava aos céus: por que isso comigo, Senhor? Eu, uma pessoa tão boa, dedicada, esforçada. Um dia o seu anjo da guarda, cansado de ouvir as suas reclamações, disse a ele: você terá a resposta esta noite. Que ele dormiu e esqueceu da situação. O seu anjo da guarda o chamou. Ele despertou na erradicidade. Sim, você reverá parte do seu passado, compreenderá o que representa o seu cunhado na sua existência atual. E assim o fez. Mostrou a ele: veja, este é seu cunhado, um maltrapilho, caído, surrado, espancado, roubado, semi-morto. Disse: mas o que tem a ver isso comigo? Mostrou um outro cidadão bonito, charmoso, todo elegante, disse: esse é você. Não fez, pagou para fazer. Caluniou, desonrou a sua família. Isto é um mínimo do que você fez a ele, no final da existência dele. Você quer ver mais? Ele disse: não, para mim basta. Despertou com aquela lembrança e disse a ele mesmo, diante do espelho: a partir de hoje serei outra pessoa. A primeira coisa que ele fez foi chamar o cunhado para tomar café. E disse ao cunhado: por caridade, aceite-me. E a partir daquele dia, o cunhado se transformou numa outra pessoa. Não mais perdeu emprego, não mais bebeu ou blasfemou, viveu muitos e muitos anos em paz. Porque enquanto ele emitia ondas de pensamentos negativos, odiosos para o cunhado, aquele espírito debilitado se desequilibrava mais ainda. E a partir do momento da mudança, da transformação daquele que tinha equilíbrio, discernimento,
e passou a saber o porquê daquilo acontecer com ele, mudou-se tudo uma vida. Por caridade podemos mudar tanta coisa na nossa existência, na existência daqueles que a gente ama, daqueles que estão ao nosso lado. Um dos exemplos que tem bíblicos, que eu acho maravilhoso, eu acho lindo, divino, que Jesus coloca para nós, chama-se o óbolo da viúva. Aquilo é caridade. Tirar do seu sustento, dar sem esperar nada em troca, porque ela não sabia nem para quem ela estava dando. E pelo que conta-nos a passagem bíblica, ela era uma pessoa que talvez tivesse necessidade de receber e não de dar. Eu copiei uma pequena, vamos dizer, escultura, e gostaria de ler, se vocês me permitirem, se eu achar. Eu não sou atrapalhado, certo? Senhor, que eu saiba anotar a penúria de um eventual irmão e estender a moeda que não me fará falta no bolso. Que eu saiba servir o prato de sobras na porta, o pão, a água, o remédio, a informação correta. Mas que eu saiba igualmente estender a moeda da tolerância, com o cumprimento gentil, o prato da consolação com o pão do bom ânimo, e a água da paciência com o remédio da compreensão e do carinho. Assim sabereis, Senhor, que terei feito o melhor, e nada precisarei recriminar em mim, quando à noite, no instante de dormir, dirigir-me a Ti. Mais uma vez, agradecendo o dia pleno de oportunidades que me deste. Muito obrigado. Agora é a sabatina, principalmente para os sábios. Por que esta caridade é grandona assim? E por que esta é pequena? Essa é mais fácil. Algum voluntário a responder a pergunta? A grande é do Ronaldinho. Certo. E a pequena? É nossa. Mesmo valor. O mesmo valor. Tem o mesmo valor. São os olhos de quem olha que faz a diferença. É o mesmo valor. Não é o tamanho da caridade, é o valor da caridade.